Olá, eu me chamo Giovana Oliveira, curso Letras Português na Universidade Federal do Piauí, campus Senador Elvídio Nunes de Barros, e hoje eu vim apresentar a vocês um projeto que está envolvido muitas pessoas, como vocês podem ver, com o intuito de incentivar a leitura e apresentarmos os sermões de Santo Antônio do Padre Antônio Vieira. Espero que vocês gostem, fizemos com muito carinho. Oi, gente, eu me chamo Ana Luísa, sou estudante de Letras Português na Universidade Federal do Piauí e, como a Giovana falou, a gente está aqui para apresentar a obra do Padre Antônio Vieira, de Sermões de Santo Antônio, né? Vamos tentar apresentar de forma clara e envolvente. Esperamos que vocês aproveitem o conteúdo e que possa despertar ainda mais o interesse pela literatura e oratória do Padre Vieira. Este trabalho ele é orientado pelo professor, doutor Welbert Feitosa Pinheiro e nossa professora, doutora Cristiane Feitosa Pinheiro. Bom, gente, agora eu vou fazer a apresentação do sumário, que contém a obra do Padre Antônio Vieira, os Sermões de Santo Antônio e também um pouco dos fragmentos que contém nos sermões. E agora iremos falar um pouco sobre a vida do Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, ele foi um religioso, escritor, orador português. Ele é de Portugal, mas ele passou a maior parte da sua vida morando no Brasil, pois ele chegou ao Brasil com os seus 7 anos. Ele estudou Humanidades no Colégio dos Jesuítas, na cidade de Salvador, e aos seus 15 anos ele ingressou como noviço na Companhia de Jesus. Ele é muito conhecido, muito famoso por publicar os seus sermões, onde são lidos até hoje. E o Padre Vieira, ele foi muito perseguido por a Inquisição. Ele era um padre, ele era um representante de fé que ia além do cristianismo. Ele defendia os indígenas, defendia os judeus e por conta disso ele acabou sendo preso pela Inquisição. Mas mesmo assim deixou o seu legado através de sermões e, como eu falei, é lidos até hoje, ensinados até hoje. Então, gente, agora de fato vamos entender um pouco sobre o sermão de Santo Antônio do Padre Vieira. Vamos juntos analisar como foi construído, como foi feito esse sermão. E agora iremos entender um pouco sobre os elementos, sobre os fragmentos da obra. Aqui a gente inicia com o capítulo 1, onde a gente destacou esse fragmento. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantas nela que têm ofício de sal, qual será a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou é porque a terra não se deixa salgar? Aqui, o Padre Vieira, ele faz uma crítica à corrupção. Algo que está claro, porque o sal, até na Bíblia em si, é visto como algo positivo, é algo que dá gosto. Então, ele faz essa referência de sal com o intuito de mostrar que as autoridades, que os poderes executivos, que os governantes não atuam da forma que deveriam atuar. Ou seja, é meio que desperdiçado esse sal. Eles têm o poder, eles têm autonomia para poder mudar a sociedade, para poder melhorar algo que não está bom, e eles acabam deixando isso passar despercebido, acaba gerando essa indiferença. Então é alguém que tem poderes para poder mudar a sociedade, alguém que tem poder de fazer diferente e acaba não fazendo. Então não faz esse bom uso do sal, que é uma das formas em que o Padre Vieira usou, de usar várias metáforas, como a gente vai ver ao longo da nossa apresentação, com o intuito de não falar diretamente para não ser atacado por conta da perseguição, por conta da censura em que ele sofria naquela época, que é exatamente o que Roncari está afirmando. Segundo Roncari, metáfora do sal, que não salga, funciona como instrumento crítico contra as autoridades da colônia, sobretudo os pregadores, governantes e elites. Vieira disfarça uma crítica política sobre a forma de uma metáfora bíblica. Como eu falei, o sal ele é usado na Bíblia como algo positivo, algo que vai dar gosto. E nisso ele faz essa relação para dizer que essas pessoas que estão na elite, esses governantes, não fazem o uso devido do sal, ou seja, do seu poder. Dando continuidade ao que a minha colega Giovana falou, o Padre Vieira ele traz alguns fragmentos para criticar tanto a política como a sociedade, e aí um dos mais importantes é essa dos peixes, a metáfora dos peixes, e eu vou ler um trechinho para vocês. Deixa as praças, vai-se às praias, deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer altas vozes, já que não me querem, ouvi os homens, ouçam-me os peixes.
porque aqui é uma crítica que ele faz aos políticos e ao período colonial, né, que se passava naquela época, aos políticos e à sociedade colonial e à exploração dos indígenas. Também vale ressaltar que o Padre Vieira ele faz uma crítica aos políticos corruptos. Quando ele fala a questão dos peixes, ele quer dizer que, como eu citei, acaba passando coisas despercebido, acaba não ouvindo as pessoas, acaba não atendendo às necessidades das pessoas, e nisso elas acabam perdendo a voz, acabam perdendo todos os seus direitos que são negados. Então, o intuito do Padre Vieira é justamente criticar essas pessoas, os corruptos, os políticos corruptos da colônia, que acabam não atendendo às necessidades do povo. Então, como foi falado por mim, por a minha colega Ana Luísa, o Padre Vieira ele usa essas metáforas justamente para não acusar um grupo específico, uma classe específica, mas fazer a sua crítica. E aqui a gente vai entender, nesse segundo fragmento, ainda dando continuidade aos peixes, onde ele afirma: ao menos tem os peixes duas boas qualidades de ouvintes, ouvem e não falam. Aqui o Padre Vieira ele está fazendo diretamente esse elogio aos peixes com o intuito de afirmar em que os peixes são ótimos para ouvir, são mais atenciosos, em que muitas vezes a sociedade em si é. Ou seja, a gente pode até fazer referência com os dias de hoje, em que muitas vezes a sociedade não dá a devida importância, não escuta bem coisas que estão nitidamente no nosso dia a dia, como a questão do uso de redes sociais, a questão de termos vários canais de comunicação e muitas vezes a gente não ajudar alguém, a gente não fazer uma boa ação na nossa sociedade. Então, são muitas ações que vão passando despercebidas. Então, essa obra dos sermões, ela é atemporal. O Padre Vieira era um homem que estava à frente do seu tempo. Isso a gente vai ver nitidamente durante todos esses fragmentos. E nessa metáfora dos peixes, aí ele vem trazer justamente isso. Essa questão onde a sociedade muitas vezes não escuta, não ouve, não dialoga, não interage, não tem uma conversa genuína, em que muitas das vezes é preciso. Muitas das vezes é preciso a gente se impor, é preciso a gente fazer a nossa parte, a gente participar ativamente na nossa sociedade, mas acaba que vai deixando de lado. Então, essa crítica é justamente em relação à sociedade também, aos políticos e também à sociedade, como minha amiga Ana Luísa citou no início. Bom, gente, dando continuidade ao que a gente falou anteriormente, o Padre Vieira ele traz um fragmento falando um pouquinho sobre uma crítica que ele faz à sociedade, sobre a cegueira das pessoas em questão meio político. E eu vou ler esse fragmento agora para vocês verem. O fel era bom para sarar da cegueira e o coração para lançar fora os demônios. Assim o mostrou logo a experiência. E aí o Roncari ele faz uma análise crítica quanto a isso, por conta que é basicamente o Padre Vieira falando sobre a questão da cegueira das pessoas quanto à política, à corrupção, meio que era uma venda que eles tinham nos olhos e aí não percebia certas situações. Nesse próximo fragmento, o Padre Vieira vai destacar a crítica sobre os poderosos, onde ele afirma: se os pequenos comeram os grandes, bastará um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Aqui o Padre Vieira está fazendo uma crítica diretamente à desigualdade social, onde ele afirma em que pessoas da alta sociedade, pessoas da elite, têm mais oportunidades, vivem uma vida muito melhor do que pessoas pobres, digamos assim, onde os seus direitos são negados, como a gente já vem falando ao longo da nossa apresentação. Então, é uma crítica diretamente aos políticos, às pessoas que estão à frente da sociedade, com a forma de fazer essa crítica da desigualdade social. E Roncari também vai afirmar isso, falando que ele mostra, Vieira, diz sobre os peixes, que serve como uma crítica social, pois os grandes que comem os pequenos, ou seja, os grandes, pessoas da elite, acabam tomando direitos, acabam tratando mal, acabam se sobressaindo por as classes menores. Durante essas questões, onde seus direitos são negados, onde eles são negligenciados de suas coisas. Assim,
O que Vieira diz sobre os peixes servia para mostrar como alguns poderosos viviam de custas de muitos fracos. O que, se a gente for notar bem, é um cenário que ainda pendura até nos dias atuais, onde os políticos, onde as classes dominantes acabam enriquecendo, acabam ganhando cada vez mais, tendo sempre mais patrimônios, em que pessoas que trabalham o dia inteiro e não têm um mínimo para colocar um sustento dentro de casa. Então é algo muito triste, mas é um cenário que ainda perdura por os dias atuais, quando a gente vê que ainda existe uma classe dominante, ainda existe muitos políticos, ainda existe muitas pessoas da elite, da alta sociedade, em que elas acabam recebendo mais, acabam tendo mais poderes, mais direitos, em que muitas vezes pessoas pobres, cidadãos, trabalhadores, o que é algo lamentável e é muito triste. Bom, gente, complementando a fala de Giovana, eu vou ler aqui um fragmento para vocês e complementar sobre a visão crítica do Roncário. É possível que, sendo vos uns peixinhos tão pequenos, a vez de ser roncados do mar, mas é regra geral que Deus não quer roncadores e quem tem particular cuidado de abater e humilhar aos que muitos roncam. Ele fala basicamente sobre pequenos peixes que querem ser grandes, né, que são as pessoas políticos, pessoas de grande poder aquisitivo, pessoas de elite, né, que são arrogantes. Ele critica bastante essa questão, porque quem é maior do que todos nós é Deus. E aí ele fala que Deus não gosta de pessoas arrogantes, que isso não é bom nem para o lado religioso, nem para a sociedade. E para finalizar, a gente destacou um último fragmento, onde o Padre Vieira destaca: os outros animais oferecem a Deus o ser sacrificados. Vós oferecei-lhe não chegar ao sacrifício. Os outros sacrifiquem a Deus o sangue, a própria vida. Vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Aqui o Padre Vieira, ele está falando justamente a questão religiosa. Então, é onde ele vai abordar as questões da sua fé. Ele afirma em que a gente deve crer em Deus, que até os próprios animais creem e obedecem em Deus, então é algo que a gente deve seguir. Então, fazendo alusão a tudo que a gente viu, tudo que foi apresentado aqui, ele afirma justamente a questão em que, além da gente servir, além da gente ter obediência, além da gente seguir nossa fé cristã, devemos também ter esse conjunto de ética, esse conjunto de valores no qual a gente prega para a sociedade, para as pessoas ao nosso redor. Então, é uma reflexão para a nossa própria vida, onde a gente vai para a igreja, a gente escuta, mas que a gente saiba valorizar esses conjuntos de ideais, que a gente preza os nossos princípios, que não fique apenas na igreja, que não fique apenas ouvindo o que o padre está falando, o pastor, enfim, a religião que você seguir, mas que você leve para a sua vida também, para o seu pessoal, para as pessoas que você convive no seu dia a dia. Então, é uma reflexão que o Padre Vieira traz para a gente e que a gente possa ter consciência disso, que também é o que Roncário afirma. Vieira diz que alguns animais servem a Deus sendo sacrificados, enquanto os peixes servem obedecendo. Roncário comenta que isso reforça a ideia cristã de querer cumprir o dever. É uma forma de servir a Deus e não só os homens. Então é justamente isso. Durante a nossa apresentação, a gente viu várias metáforas, como o sal, como os peixes, como a cegueira. Então, são vários elementos no qual a gente deve se basear, que a gente possa ser sal, que a gente possa fazer a diferença na nossa sociedade, na nossa família, enfim, nosso ambiente de trabalho, que a gente possa, além de ouvir, mas que a gente possa dar nossas sugestões, que a gente possa criticar quando for preciso, que a gente possa ter voz, que a gente possa ter autonomia. Então, que a gente tenha o sermão de Santo Antônio como uma forma da gente trazer para a nossa vida e para o nosso cotidiano formas da gente poder melhorar a nossa sociedade, poder melhorar a nossa vida, poder melhorar o mundo ao nosso redor. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, agora para finalizar, aqui estão nossas referências ao lado, né? Com o conteúdo que a gente buscou, né? E analisou para poder trazer todos esses fragmentos para vocês verem. E aí, em nome de toda a minha equipe, eu agradeço pela atenção e agradecer aos nossos professores, doutores,
o Elbert Feitosa Pinheiro e doutora Cristiane Feitosa Pinheiro, né, pelo material disponibilizado e pela orientação desse trabalho maravilhoso.